Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje nós estamos encerrando as mensagens sobre temperamentos. Foram 4 mensagens e eu tenho certeza que alguma mensagem, algum temperamento deve ter falado com você, porque essas mensagens, esses tipos de temperamentos, esses personagens bíblicos que foram apresentados durante esses 4 dias, alguns deles falou comigo, mexeu comigo profundamente. E hoje nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. Abraão tinha um temperamento fleumático. E nós vamos ver as características de uma pessoa que tem um temperamento fleumático. Hoje são 17 de janeiro de 2021. Hoje é a 17ª mensagem do ano que a gente vem trazendo para compartilhar com você e que vocês possam tirar lições para a sua vida, que você seja abençoado. Esse é o meu desejo, que você seja abençoado e que você possa abençoar outras pessoas, enviando a mensagem para outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Abraão tinha um temperamento fleumático. Abraão, ele foi considerado o amigo de Deus, o pai da fé, o pai de uma grande nação, mas ele tinha um temperamento fleumático. E como é um temperamento fleumático? Primeiro, o temperamento fleumático é uma pessoa leal, mas muitas vezes só mostra sua lealdade quando é pressionado. Às vezes a pessoa é pressionada para mostrar a sua lealdade. Era para ser mais espontâneo, né? Mas as pessoas que têm esse temperamento, quando alguém cobra ou quando alguém questiona, ela mostra lealdade. E Abraão foi uma pessoa leal. Outra característica de Abraão é o medo. Ele mostrava medo às vezes. O medo dele era tão grande que ele era capaz de fugir ou mentir. Uma vez ele fugiu para não morrer de fome. Outra vez ele mentiu para não morrer e perder a sua esposa. Ele disse que aquela esposa dele, Sara, era sua irmã, para que ele não fosse morto. Então esse medo que tinha dentro de Abraão fez com que ele fugiu para não morrer de fome, fez com que ele mentiu para que ele também não fosse morto e alguém pegasse a sua esposa. Outra característica de alguém fleumático é pacífico, uma pessoa pacífica. Ela faz qualquer coisa para não ter guerra, para não ter briga. Ela faz de tudo para não haver briga. Ele é pacífico. Abraão foi capaz de se separar do seu próprio sobrinho, porque os pastores de Abraão e de Ló estavam brigando por causa de animais. E Abraão chegou para Ló e disse: vamos se separar, você é meu sobrinho, eu te amo, eu quero bem a você, mas vamos se separar para que não haja briga. Ele é pacífico, ele é da paz. Outra característica de alguém fleumático é indeciso. Por causa da indecisão de Abraão, que ele não sabia o que fazer, naquele momento que Deus disse que ele ia ser o pai de uma grande nação, a esposa dele era estéril. Sara não podia ter filho, mas ele era tão indeciso que não sabia o que fazer e deixou a sua esposa decidir. Sara deu a sua serva Agar para se deitar com Abraão, para cumprir aquilo que Deus tinha prometido. Sara apressou a promessa de Deus, queria apressar, dando a sua serva para se deitar com Abraão e ter um filho, para ele ser o pai de uma grande nação. Por causa da indecisão de Abraão, ele não sabia o que fazer, daí nasceu Ismael. E ele fazia de tudo, né? Para não ter confusão, mas aí ele era indeciso
E simplesmente Sara tomou a decisão por ele. Outra característica também foi a transformação que houve em Abraão. Antes ele se chamava Abrão. Abrão significa pai elevado. Depois ele passou a ser chamado Abraão, o pai de uma grande nação. A sua esposa se chamava Sara. Sarai. Sarai significa minha princesa. E quando ela mudou para o nome de Sara, significa uma princesa para todos. Então a transformação começou a partir do nome e a partir do nascimento do menino, Isaac. Quando Isaac nasceu, houve uma mudança. Abraão demonstrou uma fé inabalável em Deus. Abraão, outro dia, ele saiu da sua cidade, da sua parentela, da cidade dos seus pais, aos 75 anos. Deus disse, saia da sua terra, da sua parentela. E ele demonstrou que tinha fé, ele acreditava em Deus. Deus disse a ele, saia. E ele demonstrou a fé que ele tinha em Deus. Saiu aos 75 anos de idade. E outra vez foi quando Deus pediu o seu próprio filho. Quando Deus disse assim, Abraão, me dê seu filho, seu único filho, a quem você ama tanto. E ele não pensou duas vezes. Ele demonstrou mais uma vez a fé em Deus. Ele foi sacrificar o seu filho. Ele foi entregar o seu filho a Deus. É como Jó diz, né? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão fez isso. Ele recebeu Isaac de Deus. E depois ele foi dar a Deus, foi sacrificar. Então ele foi considerado o pai de uma grande nação, o pai da fé, porque ele demonstrou realmente muita fé em Deus. Ele é o pai da fé. E nós precisamos entender qual é o tipo de temperamento que nós temos. E eu quero dizer a você o seguinte, que temperamento, caráter, personalidade não se muda, se molda. Nós podemos se moldar diante das atitudes, como nós tratamos as pessoas e como as pessoas nos tratam. Às vezes nós somos tratados de uma maneira e nós tomamos determinadas atitudes. Aí tem pessoas que dizem, né? Fulano tem um temperamento forte, fulano tem esse temperamento. Nós não podemos julgar temperamento de ninguém. Nós temos o nosso temperamento, nós temos que descobrir. Às vezes não é nem o temperamento, é no momento que a gente às vezes toma uma atitude. Nós vimos no primeiro dia sobre Pedro, né? Que tinha um temperamento sanguíneo, ele era impulsivo. Ele às vezes ele resolvia no impulso, fazia sem pensar, às vezes ele falava sem pensar. Assim somos nós. Diante de uma ação, vem uma reação. Podemos ter um pequeno temperamento sanguíneo, ser impulsivo na atitude ou no falar. Podemos ser colérico, podemos ser inconstante no nosso temperamento, assim como Moisés foi. Podemos ser como Paulo, como Moisés, como Abraão. Nós podemos ter um pouquinho de cada um. Abraão era fleumático, às vezes funcionava sob pressão. Moisés era melancólico e Paulo era colérico. Então cada um tinha suas atitudes de acordo com a situação ou com a circunstância. Então nós podemos descobrir aos poucos os nossos comportamentos, a nossa personalidade e quem sabe o nosso temperamento. Vamos descobrir. Não se muda temperamento, mas pode ser moldado de acordo com como nós somos tratados ou como tratamos as pessoas. Então, diante dos comportamentos que nós temos, nós podemos moldar o nosso temperamento. E que a próxima semana nós teremos assuntos bons, assuntos pertinentes, para a gente aprender e tirar lições para as nossas vidas. Que você possa descobrir o seu temperamento, o seu comportamento, a sua personalidade e o seu caráter. Cada um tem o seu caráter. E nós podemos descobrir qual é o nosso caráter, qual é o nosso comportamento, e que Deus nos ajude a gente se moldar aos poucos, né? Tratar as pessoas bem para ser tratado, respeitar para ser respeitado. Às vezes
Uma ação gera uma reação. Que nós possamos depender de Deus, esperar pelo Senhor, que Ele coloque em nosso coração amor, paz, paciência e sabedoria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém.